Quando a gente vai trabalhar com pintura em tecido, tem uma infinidade de pincéis utilizados para trabalhar com os diversos tipos de tecido. Tem formatos, cerdas, tamanhos diferentes, larguras diferentes. Mas às vezes a gente não encontra esse tipo de material em todos os lugares. Por exemplo, pincéis chanfrados, pincéis língua de gato. Nem sempre a gente encontra com facilidade. Então, o que eu faço? Eu pego pincéis que a gente encontra com uma certa facilidade em todos os lugares e eu dou uma trabalhada neles para poder trabalhar com tecido. Por exemplo, esse aqui é um da Tigre, referência 815, é cerda, tamanho 16. Ele é chato, ó, um pincel chato. Também tem um outro aqui, da Tigre, a mesma referência, só que ele é um número 4 e também é de cerda. Você vai encontrar outras marcas no mercado, pode ser a marca que você tiver. Então, a gente vai precisar dos pincéis que vai trabalhar, eu trouxe só dois como exemplo. Esse trabalho a gente só não faz nos pincéis de pelo, não aconselho a fazer, porque eles tendem a abrir. E no pincel filete, também não tem necessidade, porque ele já está no formato que a gente precisa. Vamos precisar de uma tesoura bem afiadinha e de uma lixa. No caso aqui eu estou trabalhando com a lixa para ferro, tá? 221 é 221, tá? É uma lixa um pouco mais grossa, mas você pode trabalhar com a lixa que você tiver aí, lixa ferro, tá vendo? E não precisa ser um tamanho desse também, eu peguei só uma que eu tinha aí, para poder mostrar que a gente pode trabalhar com essa lixa. Pode ser até lixa de unha, se você tiver uma lixa boa de unha, porque dê para desbastar o pincel, ajuda. Então, vamos lá começar o trabalho. Vou separar aqui. O que eu faço? Eu pego o pincel, seguro as cerdas nessa posição aqui, ó. Aqui, tá vendo? Levantando um pouco as cerdas. Com a tesoura, deixa eu ajustar a imagem, aí. Com a tesoura virada para a direção da cerda, eu vou começar a desbastar o pincel. Então, eu faço isso aqui. Deixa eu tirar a mão da frente da câmera. Olha. Isso aqui vai dar uma ideia de desgaste natural e diminui um pouco a quantidade de cerdas para trabalhar com tecido. Deixa eu ver se eu virando assim vai ficar mais fácil. Virando assim fica mais fácil para visualização. Olha, então a tesoura sempre no sentido da cerda, da ponta da cerda. Apoio o dedo atrás e começo a desbastar. Não inclina a tesoura não, deixa a tesoura sempre retinha, paralela às cerdas. Aqui, fiz de um lado, desbastei bem, viro o pincel, faço a mesma coisa, venho do outro lado, e desbasto as cerdas. O dedo ali embaixo ajuda a empurrar, porque eu quero, na verdade, que essas cerdas fiquem mais finas aqui nessa região aqui, ó. Então, usando a tesoura nesse ângulo, a gente consegue deixar o pincel como se ele tivesse um desgaste natural do tempo. Isso evita que ele forme riscos na hora que a gente estiver trabalhando com a pintura. Ele vai evitar que tenha riscos na tinta. Pronto, feito isso, olha, já deu um bom desbaste de um lado do outro. Deixa eu colocar a própria lixa aqui, que dá para ver melhor o contraste, ó. Desbastou bem de um lado e do outro. Agora, o que eu preciso? Nivelar isso aqui. Ele vai ficar parecendo um formato de um língua de gato.
Olha aqui, eu arredondo as cerdas de um lado, arredondo do outro. E aqui eu tiro o excesso de um lado, tiro o excesso do outro. Tento deixar o mais redondinho que eu puder deixar. Isso aqui, ó. Então, tirei aqui, ó. Pode tirar desde lá de cima. Tiro de um lado, viro, tiro do outro. E aqui embaixo é só arredondar. Agora eu venho com a lixa, apoio o dedo assim, ó, no pincel. Apoio assim, a ponta do meu dedo na ponta do pincel. Ó, é isso aqui que eu faço. Eu venho na lixa e puxo do sentido da ponta pro cabo. Faço algumas vezes. Isso vai dar um desgaste nas cerdas, deixá-las macias e imitar o desgaste do próprio tempo de uso de um pincel. Ele vai ficar mais macio, as cerdas ficam macias, melhores para trabalhar. Aqui, do outro lado, mesma coisa. E com a ponta do meu dedo virada para a ponta do pincel, exerce força maior na ponta, então ela vai ficando cada vez mais fina. Quanto mais eu passo na lixa, mais macias ficam as cerdas e mais ideia de desgaste vai ter. Do outro lado. Agora eu dou uma observada no meu pincel. Se ainda tiver com muita cerda, ó, aqui a gente observa que tem bastante cerda ainda. E eu venho de novo com a tesoura. Tiro um pouquinho mais. O ideal é que não fique com muitas cerdas, para não carregar demais de tinta na hora que a gente vai pintar. Porque assim o controle é maior. A gente tem um controle maior da carga de tinta que estiver utilizando. Lógico, se você já tiver o língua de gato, já está acostumado a trabalhar com aquele tipo de pincel, usa o pincel que já está acostumado. Isso aqui é para quem não tem um pincel ainda, quem não encontra os pincéis. Então, é uma alternativa. Que serve para pintura em tecido, pintura acrílica. É uma alternativa é um recurso, na verdade, que a gente pode utilizar trabalhando pincel. Pincel que a gente encontra na cidade, pincel que tem com facilidade aí. Deixa eu ver aqui. E agora já deu um desbaste maior. Vamos voltar com a lixa. Mesmo sentido. Eu vou virando assim o pincel, vou virando assim, ó. Fazendo esse movimento aqui. Porque aí ele vai pegando todas as cerdas. Para evitar que se formem riscos no meu trabalho. E ele vai ficar bem mais maleável, as cerdas não ficam tão duras. Agora, olha, eu desloquei meu dedo da ponta um pouquinho mais para perto do cabo do pincel. Para quê? Para que essas cerdas daqui sejam desbastadas também. Então, de um lado, do outro. Dá uma limpadinha. Pronto. Aqui, às vezes, a gente precisa do auxílio também da tesoura para tirar uma ou outra cerda que fica levantada. Só reforça o formato do pincel. Assim, evita que forme riscos. Aqui, por exemplo, tem uma pontinha.
Pronto. Aqui a gente tem um pincel já preparado para trabalhar com tinta para tecido. Ele ajuda bastante no trabalho. Até na hora que você vai pincelar, você vai perceber a diferença do traço que ele faz. Então, esse aqui é o pincel mais largo. Quando eu for trabalhar com um pincel mais estreito, menor, de tamanho menor, na verdade. Por exemplo, esse aqui é o 4. É o tamanho 4. Aí, no caso, vou ter que ter mais cuidado na hora de desbastar, porque ele tem menos cerda. Senão, daqui a pouco desbasta tudo. Então, é o mesmo esquema. Tesoura virada para ponta paralela com as cerdas. Não inclina a tesoura, evita inclinar. Deixa lá, paralela mesmo. Do outro lado, a mesma coisa. Lembrando que tá trabalhando com pincel mais fino. Quanto mais fino, mais cuidado. Mais estreito, mais cuidado. Tem menos cerda. Já teve casos de alunas minhas perderem pincel, porque usaram a tesoura nesse sentido aqui. Ou elas envergaram muito a tesoura, né? O ângulo da tesoura, e acabou consumindo demais as cerdas. Então, é só um pouquinho de paciência, um pouquinho de cuidado, que se ajeita. Desbastei de um lado, desbastei do outro. Agora a mesma coisa. Eu venho com a tesoura aqui na lateral. Tiro o excesso aqui. Tiro o excesso aqui. Depois arredondo as cerdas. De um lado. Do outro. Pego a lixa. Faço a mesma coisa. Mesmo processo. Procuro usar um pouco mais de delicadeza, não precisa colocar muita força aqui. É só mesmo para imitar o desgaste natural do trabalho, né, com o pincel, que seria o desgaste do uso mesmo. Aqui, por conta do pincel ser mais fino, eu consigo um efeito já mais rápido. Aqui. Pronto, agora é só vir dando uns piquezinhos, tirando as pontinhas mais acentuadas dele. Pronto. Olha aqui. Você acabou tendo um pincel de olha aqui. Acabou tendo um pincel que lembra um pouco o língua de gato, usando um pincel de cerdas. Isso aqui também, com o tempo, você consegue fazer com facilidade. E tem um bom resultado na hora de trabalhar. Aqui. Ele ficou bem fininho. E ambos os pincéis a gente pode utilizar na pintura. Eu normalmente não uso muito o 14, eu uso mais o número 10, o número 4, o número 2 e o filete. Mas o 14 às vezes serve para sombreamento também. 14, 16, na verdade esse aqui é o número 16. Então eu uso 10, o número 10, o número 4 ou 6, o número 2, são chatos, e o filete, né, de pelo para fazer traçado. Então, é essa a forma que eu trabalho os meus pincéis para pintura em tecido. Não só para rosto, mas pintura em tecido em geral. Espero que você tenha gostado. Obrigada por ter assistido.